Sermão do Monte, capítulo 6, parte final. Bem-aventurados os mansos. Um cão pode ser mais pacífico do que o outro. Um gato pode ser mais quieto do que o outro. Mas isso não corresponde à mansidão de que nos fala a Bíblia. E também não está em vista ser alguém naturalmente gentil ou fácil no trato com os seus semelhantes. Por igual modo, não devemos pensar em fraqueza de caráter ou de personalidade. Muito menos ainda dever-se-ia pensar em uma atitude de compromisso, de paz a qualquer preço. Quão frequentemente todas essas qualidades ou defeitos são confundidos entre si. Quantas vezes é considerado manso o indivíduo que diz: prefiro qualquer coisa a entrar em uma disputa. Concordemos, procuremos eliminar as distinções e divisões. Abrandemo-nos em relação a essas pequeninas coisas que nos separam. Sejamos todos gentis, alegres e felizes. Não é nada disso. A mansidão é compatível com grande força de caráter. A mansidão é compatível com grande autoridade e poder. Aquelas personagens bíblicas que mencionamos acima foram grandes defensores da verdade. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram débeis. Foram homens fortes e contudo mansos. Que Deus nos livre de alguma vez confundirmos essa nobre qualidade, uma das mais nobres dentre todas as virtudes, com algo meramente animal, físico ou natural. Meu último ponto negativo é que a mansidão não consiste meramente em uma questão externa. Pelo contrário, consiste em uma atitude interior. Um bem conhecido hino evangélico que inculca o espírito de mansidão apela para que retenhamos o golpe iracundo. E naturalmente, esse hino está com a razão. Entretanto, se quisermos ser verdadeiramente mansos, não somente devemos reter o golpe iracundo, mas também devemos entrar naquele estado e condição em que, de maneira alguma, tenhamos a vontade de aplicá-lo. É necessário controlarmos os lábios e a boca, não dizendo as coisas que tivermos a vontade de dizer. Ninguém pode ficar meditando em um versículo como este por algum tempo, sem sentir-se bastante humilhado. Isso espelha o verdadeiro cristianismo. Para tanto é que fomos chamados, e isso é o que se espera de nossa parte. Portanto, no que consiste a mansidão, penso que poderíamos sumariar a questão da seguinte maneira: a mansidão é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Por conseguinte, consiste em duas coisas. Trata-se de minha atitude para comigo mesmo, mas também é uma expressão desse fato em meu relacionamento com outras pessoas. Percebe-se, pois, quão inevitavelmente a mansidão deriva-se das qualidades de humildade de espírito e de lamentação. Ninguém é capaz de ser manso a menos que também seja humilde de espírito, e ninguém pode ser manso exceto se já se viu como um vil pecador. Essas outras características necessariamente surgem primeiro.
Entretanto, se eu já percebi o que realmente sou em termos de humildade de espírito e de atitude lamentosa, em vista de minha pecaminosidade, então sou levado a ver que é necessário que em mim não se manifeste o orgulho. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito sob hipótese alguma, pois sente-se que em si mesmo coisa alguma existe de que ele possa gabar-se. E também deve-se entender-se que ele não faz valer seu direito. Como você deve estar percebendo, isso é uma negação daquela psicologia popular de nossos dias que nos recomenda impor-nos aos outros e expressarmos a nossa personalidade. Aquele que é manso não quer fazer essas coisas, antes envergonha-se delas. Por semelhante modo, o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo. Não considera todos os seus legítimos direitos como algo a ser exigido. Não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à sua situação de vida. Não, mas assemelha-se ao homem retratado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cristo não asseverou o seu direito de igualdade com Deus. Deliberadamente ele não o fez. E você e eu temos que chegar a este ponto. Permita-me ir um pouco mais adiante. O homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Não vive cuidando de si próprio ou dos seus interesses pessoais. Não permanece em atitude defensiva. Todos nós sabemos como essas coisas são. Não é verdade? Não é essa uma das piores maldições resultantes da queda do pecado, essa sensibilidade excessiva acerca de nós mesmos? Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos. Entretanto, quando a pessoa adquire a mansidão, cessa tal atitude e daí por diante não mais se preocupa consigo mesma e nem com o que os outros digam a seu respeito. Ser verdadeiramente manso significa que não mais ficamos a proteger-nos, porquanto já teremos compreendido que nada existe a ser defendido. Por essa razão, não vivemos na defensiva. Tudo isso ficou relegado ao passado. O homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Jamais fala consigo mesmo dizendo: você está enfrentando tempos difíceis. E como aquelas pessoas se mostram ásperas ao não lhe compreenderem. E também jamais pensa: quão maravilhoso eu seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Autocomiseração. Quantas horas e quantos anos desperdiçamos lamentando-nos? Todavia, o homem que se tornou manso pôs um ponto final em tudo isso. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja no que for. Tal indivíduo já percebeu que ninguém poderá causar-lhe qualquer dano. John Bunyan expressou admiravelmente bem a situação, quando escreveu: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Não precisa preocupar-se com o que os outros homens digam ou façam, porque sabe que merece tudo isso e mais ainda.
Uma vez mais, por conseguinte, desejo definir a mansidão nos seguintes termos: o indivíduo que é verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando-o tão bem quanto tratam. Isso, ao que me parece, é a qualidade essencial do indivíduo que é manso. A mansidão, pois, necessariamente expressa-se através de toda a nossa postura e conduta em relação ao próximo. E isso acontece mais ou menos como segue. A pessoa que pertence ao tipo que venho descrevendo deve ser uma pessoa de atitudes suaves e meigas. Meditemos novamente nos exemplos de que falamos. Pensemos de novo no Senhor Jesus Cristo, suave, gentil, humilde. Esses são os termos exatos. Quieto, dotado de um espírito quieto. Já tive ocasião de mencionar os vocábulos manso e humilde. Em determinado sentido, a pessoa mais acessível que o mundo já conheceu foi o Senhor Jesus Cristo. Além disso, também está em pauta que haverá uma total ausência do espírito de retaliação, pois não haveremos de querer revidar, a fim de que a outra pessoa pague pelo que nos fez. Também está em foco, por conseguinte, que seremos pacientes e longânimos, especialmente quando sofremos injustamente. Você deve estar lembrado de como Pedro exprimiu essa ideia em 1 Pedro capítulo 2, dizendo que nos cumpre seguir os passos de Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23. Ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Naquele capítulo, Pedro argumentou que não há vantagem alguma quando somos castigados por causa das nossas falhas. E, então, recebemos o castigo com paciência. Entretanto, se praticamos o bem e mesmo assim sofremos por causa disso, com toda a paciência, então isso é digno de encômios aos olhos de Deus. Ora, isso é mansidão. Mas além disso, ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender, que fazemos tão pequena ideia de nós mesmos e de nossas capacidades, que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes. E acima de tudo, devemos estar prontos a deixar-nos ensinar pelo Espírito, a deixar-nos guiar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A mansidão sempre implica em um espírito que se deixa ensinar. É novamente o caso que pode ser visto na experiência do próprio Senhor Jesus. Embora ele fosse a segunda pessoa da bendita Trindade Santa, ele tornou-se homem, humilhando-se deliberadamente até o ponto de ter que depender inteiramente do que Deus lhe conferisse, do que Deus lhe ensinasse e do que Deus lhe dissesse para fazer. Cristo humilhou-se a fim de chegar a esse ponto. E é isso que se deve entender por mansidão. Precisamos estar preparados para aprender a escutar e, sobretudo, devemos render-nos à orientação do Espírito Santo. Finalmente, eu gostaria de expressar a questão nos termos seguintes. É mister que deixemos tudo, entre parênteses, nós mesmos, os nossos direitos, a nossa causa e o nosso futuro todo nas mãos de Deus, e especialmente
quando sentirmos que estamos sofrendo injustamente. É necessário aprendermos, juntamente com o apóstolo Paulo, que a nossa norma precisa ser esta: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, como está em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não precisamos tirar vingança, basta-nos entregar as nossas causas aos cuidados de Deus. O Senhor é quem tomará a vingança, Ele retribuirá. A nós mesmos nada compete fazer. Deixemos com Deus a nós mesmos e nossas causas, nossos direitos e tudo mais ao seu encargo, em atitude de paz na mente e no coração. Ora, tudo isso, conforme veremos mais adiante, é algo abundantemente ilustrado nos vários ensinamentos detalhados deste Sermão do Monte. Notemos agora o que sucede ao homem que tem essa qualidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa essas palavras? Poderíamos fazer um sumário bem compacto. Nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. O homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito, é o homem que se sente contente. Goldsmith expressou bem o ponto quando declarou: nada tenho, porém tendo tudo. E o apóstolo Paulo ainda foi mais feliz ao exprimi-lo: nada tendo, mas possuindo tudo, como está em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 10b. E novamente, escrevendo aos crentes de Filipos, declara ele, simplificando nós as suas palavras: agradecido pela dádiva que me enviastes. Apreciei-o não porque eu quisesse alguma coisa, mas aprecio a atitude que vos fez enviá-la a mim. Contudo, quanto a mim, tenho todas as coisas em abundância. Ora, Paulo já havia dito àqueles crentes: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E ainda, tudo posso naquele que me fortalece, como está em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Observemos, por semelhante modo, a maneira destacada através da qual ele exprime o mesmo pensamento em 1 Coríntios capítulo 3. Após haver dito aos seus leitores que eles não precisavam ser ciumentos ou preocupados com essas coisas, ele ajunta: tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, como está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23. Sim, todas as coisas nos pertencem, se é que somos mansos, se somos crentes autênticos, e nesse caso já somos herdeiros da terra. Não obstante, como é evidente, também há uma referência ao futuro. Afirma novamente o apóstolo aos crentes de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2. Ou não sabeis que haverão de julgar os anjos? Portanto, eles terão herdado a terra. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17, os santos hão de julgar o mundo.